Eu quis trazer meu filho mais velho, ele que ainda fala português melhor que a gente, e de um jeito eu queria que ele estivesse aqui para realmente falar com vocês, porque o coração da gente foi criado aqui em Curitiba. Nós achamos o que era amor, nós encontramos um povo conjugante que dava-nos tudo, né? Até vocês ainda estão escutando o português mal falado e dão, né, elogios depois. Muito obrigado, hein? É perfeito isso. Mas a nossa família ama o Brasil. Durante 12 anos, os filhos falavam: queremos voltar para os Estados Unidos, pai, queremos voltar para os Estados Unidos. Todo dia, todo dia, todo dia. 4 meses antes de sair do país, de Curitiba, nós contamos para eles que nós vamos sair do Brasil. Oh, pai, nós não queremos sair do Brasil, não queremos sair do Brasil. Sabe que o filho tem que seguir, não pode seguir o filho, viu? É coisa joia, né, ter filhos, e é uma coisa que realmente, vendo-os crescendo aqui em Curitiba, nos dá dá muito alegria para eu e a minha esposa Sherina. Então, mais uma vez, muito obrigado por deixado a gente trabalhar aqui. Que congregação, que cidade, que época boa que foi para a gente. Vocês estão vendo o título aqui, estão entendendo o que eu quero dizer? Essa é ficou um pouco alto aqui, não consigo Alguém entendeu o que eu estou demonstrando aqui? Sabe que todos nós sabemos como nós chegamos a estar dentro da Igreja de Cristo, ok? Não há dúvida como isso acontece. Mas nós temos muitos amigos, muitos irmãos de sangue, muitas pessoas que já passam anos seguindo Jesus, certo? Ok? Sem ser batizado, sem seguir o que a Bíblia diz. E a gente pensa: puxa vida, como é que eu posso ajudar alguém com 40 anos de seguir e seguir errado? Como é que eu posso? Nós tínhamos uma situação lá em casa, lá nos Estados Unidos. Tinha uma mãe, tinha um novo pai, e ele era cristão, e ela ainda não, mas seguia a Cristo. Então, eu comecei a pensar: como é que eu vou ajudá-la a compreender? Eu não queria ser batizada de jeito nenhum, né? Durante 2, 3 anos já fez isso com todo mundo. Mas ela queria trabalhar com as crianças. Só aquela que cuida de crianças falou: tem que falar com John, né? Primeiro passo. Foi muito bom, bem feito por ela, ok? Então, quando nós temos uma pessoa desse jeito, o que a gente pode fazer? O que eu fiz com ela é exatamente o que eu vou lhe demonstrar agora. Vamos para o próximo, ok? Vai para Efésios, ok? E vamos ficar em capítulo 1. E nós vamos sempre mais um slide. Oh, vai funcionar? Ok. 12 a 14. Vamos ler 12 a 14. Então, Paulo descrevendo o que os irmãos de Éfeso, o que fizeram. Com licença. Fala assim:
a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, eu peguei essa passagem e simplesmente comecei a pensar, ok, como foi que os irmãos de Éfeso se tornaram cristãos? E claro, eles ouviram a palavra da verdade. O fato é que ouviram, eles acreditaram no Evangelho, nas boas notícias e foram selados pelo Espírito Santo. Ok? Então, eu pensei, onde está a história deles? E alguém se lembra? Bom, vamos aprender como eles foram selados dentro do livro de Atos com o Espírito Santo. Vamos lá. Ok. Vamos para o capítulo 18 de Atos e começando com o versículo 24. Eu vou ter alguém para ler, porque realmente pode chegar e ler para mim. Versículo 24 até o final de capítulo 18. 24 até o final. Som. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram a escrever e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça havia crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Muito obrigado. Então, a gente vê que o Apolo veio para Éfeso, começou a conversar e pregar sobre Jesus, e da versão de você falou exatamente, com exatidão, a respeito de Jesus. Enquanto Priscila e Áquila estão escutando, o que eles viram que não era completamente exato. Ok? Então, eles pegaram o Apolo, levaram para casa, jantaram, seja o que fosse, e eles ensinaram com mais exatidão e mostraram para Paulo algo que era um pouquinho diferente do que ele tinha pregado. Ok? E depois mandaram embora com todas as boas cartas para que o próximo grupo podia ouvi-lo. Mas ele era muito, muito bom de pregar. Mas faltava alguma coisa. Ok? E então, estamos vendo, e eu vou pedir que você venha para fazer. Ele conhecia as Escrituras, pregava tudo que sabia sobre Jesus, conheceu o que? Somente o batismo de João. Ok? E no final, tem mais um, não? Isto. E eles o ensinaram com mais exatidão. Vamos ler capítulo 19, versículos 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. 7.
Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Muito obrigado. Ok, se você quer saber qualquer coisa sobre versículo 7, o Enio está sentado bem ali, ok? Né? Ele é o nosso anchor. Nós não vamos falar sobre aquilo hoje. Mas o Paulo chegou lá, achou alguns discípulos. Se você for discípulo de Jesus, o que você sabe? Sabe que Jesus é o Messias. Sabe que Jesus salva o mundo. Que ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Você sabe muita coisa quando é discípulo. É crente. Mas alguns crentes tinham passado pelo ensinamento de quem? Do Apolo. E o Apolo só sabia a respeito do batismo de João, ok? Então, por que Paulo fez a pergunta sobre o Espírito? Por que ele fez essa pergunta? Não está escrito na realidade, mas a sua realidade é que ele já passou por um outro lugar onde Apolo tinha parado e tinha falado e tinha pregado. Então Paulo já sabia que a situação poderia ser essa, que as pessoas só sabiam do batismo de João. Ok? Acho que é o ponto no lugar errado. Quem foi que os ensinou? Se eles não entenderam que era o Espírito, ou do Espírito, foi Apolo mesmo, né? E o que não receberam através do ensino do Apolo? O Espírito Santo. Como é que eles podiam receber? Nem ouviam falar a respeito do Espírito. Ok? Então Paulo perguntou e os ensinou a respeito de Jesus e como receber o Espírito Santo. Vamos lá. Eles ouviram de Apolo, tanto quanto Paulo, eles acreditaram em Jesus, nos dois casos. E, nos dois casos, foram batizados. Se lembra da palavra de João, quando ele viu Jesus, eu de fato batizo com quê? Com água. Mas aquele que vem depois de mim, ele batiza com o Espírito Santo. Ok? Então é isso que Paulo está descrevendo para o pessoal lá. Quando eles ouviram, eles foram batizados. Ok. Quando foi que eles foram selados com o Espírito Santo? Quando entenderam que o Espírito Santo era possível. Quando ouviram Paulo falar a respeito da verdade sobre o Espírito. Então, eu vou voltar para minha amiga que estava com tanto problema dos batismos, que ela não queria ser batizada de novo. Então, cheguei nesse ponto com ela, e ela viu e leu o que está escrito lá, e ela falou, entendi. A gente foi lá e ela foi batizada, né, rapidamente. Ela não tinha problema depois de ver o que é que a Bíblia diz a respeito. As pessoas que são batizadas quando são crianças ou recém-nascidas, as pessoas que depois de seguir a Cristo muito tempo e decidem fazer parte de uma igreja, né, o batismo deles é igual. Não é para ter o Espírito Santo, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Só o batismo em nome de Jesus tem algo a ver com o Espírito Santo. Então, seus amigos, seus parentes, todas as pessoas com que você convive, têm normalmente esse problema. Não vejam
não podem ver a diferença entre o batismo deles e o batismo verdadeiro. Fazendo isso, eu corto quase 12 lições fora do negócio. Chegando nesse ponto, porque é amigo já, chegando nesse ponto porque é parente já, uma pessoa que já sabe o que a Bíblia diz. Eles vão ler isso e vão fazer a mesma coisa que a minha amiga fez. Eu entendo agora por que ser batizado. Então, é super importante entender que Efésios capítulo 1, versículos 12 a 14, nos diz a verdade, falam a verdade a respeito dos irmãos de Éfeso. E a maneira de entender a nossos irmãos lá em Éfeso é para ler capítulo 18, versículo 24 até o fim, e capítulo 19, versículos 1 a 7. João Batista nunca batizou ninguém para eles terem em nome do Senhor Jesus Cristo. Não batizou ninguém com essa intenção. Mas ele profetizou que aquele que viria depois ia batizar com o Espírito Santo. E os irmãos de Éfeso foram selados no seu batismo em nome de Jesus, não em nome de João. Isso aconteceu depois que Paulo explicou, e não aconteceu antes. Então, você pode claramente mostrar pontos A, B, C e D para seus amigos, para seus parentes. Claro, vai ter que ter o momento certo, não. Não pode chegar e falar, vou te mostrar. Não é assim. É depois de uma conversa, depois de um bom relacionamento, depois de ver que a pessoa realmente está querendo seguir a Jesus, você mostra isso. E você tem uma pessoa convertida rapidamente, porque ela já sabe quem é Jesus, aquela pessoa já quer segui-lo, aquela pessoa quer ser salva. Então, o que restou? Tem que saber do Espírito Santo. Eu sei que vamos terminar daqui a pouco, mas vamos voltar para Efésios capítulo 1. Eu tenho uma coisa para mostrar. O fato é que Paulo faz ênfase. Ele quer dar para os irmãos de Éfeso essa ideia de estarem em Cristo Jesus. Ok? Versículo 3 fala isso. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, aonde? Em Cristo. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Em quem? Em Jesus. Versículo 7. Em Jesus, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados. O versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu pleneplácito que propusou onde? Em Cristo. Pode ler o resto de Efésios. Tudo é sobre o que a gente faz, o que foi feito para nós, para que nós fôssemos colocados aonde? Em Cristo. Se você tiver dificuldade com a primeira parte dessa aula, você continua com o livro de Efésios. E a pessoa vai,
né? Versículos 10, 11 e 13 é a mesma coisa. Veja, a situação é que Paulo enfatiza especificamente para os irmãos de Éfeso, para entender que quando foram batizados em nome de Jesus, foram o quê? Colocados dentro de todas as bênçãos, dentro do corpo de Jesus, em Cristo, nós temos todas essas bênçãos espirituais. Então, é muito importante que o pessoal compreende. Obrigado, aquela palavra. Pois, em um só Espírito, como fala 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Fala isso. Capítulo 12, versículo 13. Eu sei que está. Capítulo 12, versículo 13. Vamos começar em 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer americanos do norte, quer americanos do sul, e o brasileiro inclusive, hein? Todos nós. É assim que acontece. Não tem dúvida nenhuma dentro da Bíblia. O que tem dúvida são as pessoas. E nós temos que ajudá-las a entender. Os coríntios têm concordância com tudo que vimos nas vidas dos discípulos de Éfeso. É igual. Eles estão em Cristo e foram colocados no corpo de Jesus através do seu batismo. O batismo tem muito mais a ver com a nossa pessoa do que ser selados ou ser colocados no corpo de Jesus. Existe mais. O Espírito, conforme Romanos capítulo 8, ele é um intercessor. Mas quando é que o Espírito Santo possa intercessar? Ok, obrigado. Quando é que ele pode fazer uma coisa dessa se não estiver dentro da gente? Ele não faz. É quando ele está conosco é que ele começa a comunicar com o nosso Deus. Ele comunica os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as coisas que nós não podemos nem achar palavras para descrever, e ele leva até o nosso Deus e resolve as situações para a gente, porque ele vive em nós. Se você tem qualquer desejo de achar seus amigos, seus parentes, dentro do corpo de Jesus, vai voltar para Efésios capítulo 1, vai voltar para Atos capítulos 18 e 19, e vai ler de novo, e ver como você mesmo pode explicar e dar essa história para seu amigo, para seu parente, para seu amado. É muito importante fazer com um espírito de calma, um espírito que ama a pessoa. Essa maneira não funciona como desafio. Funciona como descobrir o que é ser selado pelo Espírito Santo. E funciona. Várias vezes já usei, várias vezes tem sido muito bom para a pessoa com quem eu estudei. Então,
que vamos fazer? Quero deixar essa ideia do Efésios. Vamos voltar para Efésios capítulo 1. Nós temos, começando com versículo 5. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Você pode ver que tem uma frase pequena lá, que fala para a glória de Deus. Se você ler o livro ou a carta de Éfeso, você vai ver que várias vezes Paulo usa aquela frase, para a glória de Deus. Tudo isso ele escreveu é para a glória de Deus. Não é para glorificar os irmãos de Éfeso. Não é para se glorificar perante os irmãos de Éfeso. Mas ele fala que Deus tem feito tudo isso para a sua glória. Então, quando você ensinar, quando você deixar claro o que temos lido aqui, é para a glória de Deus. Né? Se der certo, com certeza a glória de Deus vai aparecer na sua conversa. Nós estamos aqui tentando entender como fazer isso. E eu vou te incentivar que, com exatidão, Paulo, Priscila e Áquila, eles ensinaram o povo. E nós também devemos levar a sério o nosso ensinamento. Não deixe para trás o que é certo. Deixe para trás os seus sentimentos, deixe para trás os seus pensamentos, do jeito que você vê as coisas. Deixe tudo aquilo para trás. Tudo bem, mas não deixe a verdade para trás. Faça o que Deus quer com exatidão. Especificamente hoje sobre o batismo e o Espírito Santo.